galerinha do YouTube. Hoje chegou o momento da gente começar a trabalhar com os reparos com massa. E a massa que eu vou estar utilizando é a massa poliéster, como vocês já devem saber aí por eu ter comentado nos vídeos anteriores. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o mecanismo de aplicação da massa poliéster e dos cuidados básicos que você deve ter quando for utilizar qualquer tipo de massa. Já tem um vídeo no canal onde eu demonstro aspectos básicos e diferenças básicas entre a massa poliéster e uma massa rápida que não é catalisada, e o fator principal, a diferença principal delas do ponto de vista prático do uso é que a massa poliéster ela é catalisada, ou seja, você mistura uma pequena proporção do catalisador para uma quantidade X de massa, que nesse caso aqui seriam 97 partes de massa para 3 partes do catalisador. Então é uma quantidade mínima mesmo do catalisador e você tem que homogeneizar ela de uma maneira rápida e aplicar ela de uma maneira rápida. A janela de aplicação varia entre 1 e 3 minutos após a catálise para que você tenha um mecanismo de uso correto dela, que ela não fique secando e empedrando tanto na peça quanto na forminha que você utilizou para misturar a massa. Então, se ela estiver dura, rígida, ela não vai cobrir e preencher a superfície da maneira correta e vai ficar cheia de poros e buracos. Então, você tem que lixar novamente e reaplicar. Qual que vai ser a jogada na peça ali? Eu vou fazer aquele reparo grande, onde a gente começou a trabalhar já o lixamento. E, eventualmente, eu vou aplicar uma demão em um sentido, vou lixar e vou aplicar uma demão em outro sentido para manter o correto preenchimento do defeito. A aplicação da massa ela nunca se dá em uma fase só, pessoal. Você vai ter defeitos depois, quando você for lixando ela, você vai notar porosidade, pequenos poros e buraquinhos e eventualmente até fendas e fissuras, devido ao fato do preenchimento no momento que você aplicou, do mecanismo de aplicação. Então o mecanismo de aplicação ele deve ser em uma passada só. Você deve evitar ficar passando a espátula no mesmo lugar, porque ela vai preencher e depois você vai acabar forçando ela a sair da peça e ela vai ficar toda marcada, toda cheia de ranhuras e fissuras, e isso não é desejável. Então você aplica em uma passada só, deixa do jeito que está, deixa secar, não passa a espátula novamente no local, depois você faz o lixamento e reaplica a massa num sentido oposto ou eventualmente até no mesmo sentido, dependendo do defeito que você está trabalhando. Como a gente havia isolado a área aqui, pessoal, eu vou arrancar essa fita daqui e eventualmente a gente vai precisar dar uma lixada aqui para tirar algum resíduo de cola. Agora o próximo passo é eu misturar a massa e fazer a aplicação da massa nesse ponto aqui. Vou tentar trabalhar nesse sentido e eventualmente vou trabalhar no outro, se eu não conseguir um preenchimento adequado aqui. Vou trabalhar com a espátula standard, que é aquela que a gente já viu no vídeo. Não vou trabalhar nenhum ponto localizado com alguma outra espátula, pelo menos não nesse momento. E a gente vai dar início ao processo de aplicação da massa. Eu vou estar utilizando o respirador facial contra vapores orgânicos. É fundamental que você utilize aquele que vem com os cartuchos. E eu não vou estar conseguindo falar com vocês durante o vídeo, mas eventualmente eu faço alguma observação depois e vocês vão estar acompanhando aí o processo de aplicação da massa nesse defeito.
mostrando em detalhes aqui para vocês, pessoal. Esse tipo de coisa é o que você deve evitar. Aqui é uma aplicação padrão, uma aplicação que você deve buscar. Vejam que eu fiz esse sentido e eu comecei a brincar com a massa na peça de uma maneira desordenada. E ó, o que acontece? Quando a gente trabalha com ela desordenada, você acaba criando alguns defeitos, como aqui também, que eu tenho a lata aqui. Isso aqui tudo a gente vai ter que tratar depois. Essa aqui seria uma aplicação um pouco mais padrão. Então como é que funciona a massa? Você aplicando ela, ela vai ficar com esses poros. Você tem que lixar isso aqui, até você remover a maior parte desses poros e depois trabalhar uma aplicação da massa novamente, tá? Para que você refine esses defeitos e nivele a peça da melhor maneira possível. Então esse tipo de dano aqui, para você ter um acabamento legal, você vai demorar muito tempo fazendo a aplicação de massa, lixamento, esperando ela secar. Agora eu vou esperar essa massa aqui secar, vou dar uma lixada nela e a gente vai trabalhar a aplicação da massa novamente. Importante, a secagem da massa. O fabricante recomenda de 20 a 30 minutos numa temperatura ambiente entre 20 e 25 graus. Hoje eu estou aqui em Curitiba numa temperatura ao redor dos 18, está um tempo nublado, então eu vou esperar no mínimo 2 horas para trabalhar qualquer tipo de lixamento nessa massa aqui, ou trabalhar qualquer aplicação no sentido oposto. A gente está prestes aí a iniciar o processo de lixamento da massa poliéster, pessoal. Enquanto eu tomo aqui um chimarrão, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um processo que eu esqueci de comentar até agora, porém que ele foi executado. O teste do solvente. Para você que não sabe o que é o teste do solvente, eu estou deixando o link já nesse vídeo para vocês conferirem o teste executado nessa mesma peça. Porém, o teste de solvente ele é muito importante para a gente na área da repintura, no seguinte sentido: quando a gente precisa saber sobre que base a gente está trabalhando, ou seja, se eu aplicar o solvente na peça com pano e eu notar que ele saiu manchado, é um sinal que eu preciso ou remover esse composto antes da aplicação de qualquer tipo de massa, ou o melhor, o desejado, que eu lixe da melhor maneira possível e aplique o fundo PU ou eventualmente fundo fosfatizante seguido pelo fundo PU antes que eu faça o reparo com a massa. E qual que é a função disso no momento que eu estiver trabalhando a massa? Única e exclusivamente isolar essa camada, digamos assim, instável na pintura do veículo, para que quando eu aplique a massa ela não se desplaque ou não reaja com qualquer outro composto que eu tenha anteriormente. Então, se isso acontecer para você, você deve aplicar primeiramente o fundo PU para fazer o isolamento dessa área, para daí então você lixar e fazer a aplicação da massa. Não devemos trabalhar aí uma aplicação de massa em cima de alguma coisa que esteja volátil. Então essa é a minha dica para vocês. Agora a gente vai iniciar o processo de lixamento e reaplicação da massa. Chegou a hora da gente lixar a peça aqui, pessoal. Já estou com a massa completamente seca. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar localizadamente nessas áreas onde eu causei esses defeitos maiores. Depois eu vou dar uma quebrada boa aqui, para que eu possa reaplicar a massa e continuar o nivelamento da chapa. Então você vai trabalhar de uma maneira bem criteriosa nesses pontos, sempre aleatoriamente, nunca lixando muito em um sentido para você não marcar mais a peça. E você vai lixar até ter uma superfície uniforme para você reaplicar a massa. Uma superfície semelhante a essa aqui, embora aqui eu também vá lixar um pouco porque eu tenho alguns poros. Lixamento a seco, porque eu tenho exposição da chapa aqui. E eu vou dar início aos trabalhos com a lixa 220, que eu já venho utilizando até então. E vocês vão estar conferindo no vídeo aí. Eu vou estar de máscara, não vou estar comentando durante o lixamento. E é interessante que você utilize a máscara e óculos de proteção para você evitar danos à sua saúde. Tá com macio, pessoal, o nosso pincel aí para fazer a limpeza. Em paralelo, um pano seco para fazer a limpeza também.
Tô tirando todas as rebarbas antes com lixamento reto. Para vocês terem noção da sujeira, o pó é bem fino, pessoal. E agora as áreas que a gente está lixando. Observem que aqui eu nem toquei ainda. E as áreas onde a gente está nivelando com um corte, digamos assim, reto, para a gente abrir novamente a âncora para reaplicar a massa. Eu vou continuar lixando até o ponto que eu julgar interessante. E quando eu chegar nessas partes aqui, eu só vou quebrar com a lixa mesmo, eventualmente até com a mão, porque eu não tenho o alcance ideal do taco aqui. E eu vou nivelar um pouco mais essas áreas para mim abrir espaço, âncora, para mim reaplicar a massa e continuar nivelando a chapa. Então o processo de aplicação de massa, ele é dessa maneira. Você vai lixar e reaplicar a massa diversas vezes até que você tenha um acabamento bem fino, com o mínimo possível de porosidade, ou seja, de buraquinhos como esses aqui. Esses buraquinhos são facilmente cobertos pelo fundo, pessoal. Então vamos lá, vou continuar o lixamento e em breve eu volto com o resultado para vocês. Pronto, agora a gente está num ponto que eu posso trabalhar novamente a aplicação da massa poliéster. Então vou fazer mais uma aplicação aí, pessoal, da maneira como eu já mencionei anteriormente. Depois de limpar bem a peça, dela tá completamente seca, se você estiver utilizando o lixamento à base da água aí, que eu ainda vou mostrar nos vídeos, e completamente limpa e isenta de oleosidade. Aqui vale uma dica já: quando você estiver trabalhando na peça, você procure passar a mão e procure pedir para outras pessoas também avaliarem o teu resultado, e sempre sem olhar para a peça, desviando a sua atenção visual para a peça. Isso é uma dica que facilita você a identificar se a peça está nivelada ou não, tá? Então eu tenho que me preocupar muito com essa área central aqui agora, para que eu não tenha problemas de nivelamento futuro nessa peça. Então essa aqui é a área que realmente ainda está bem amassada. Então eu vou trabalhar bem a aplicação da massa aqui, vou lixar novamente. A massa que foi desperdiçada aqui, pessoal, a lixa, isso aqui não é massa encrustada não, ela tá bem seca aqui, e a lixa ela ainda tá
em bom estado de uso, é a mesma lixa que a gente usou para fazer o lixamento anterior à aplicação da massa e o lixamento da massa até então. E a porosidade, pelo menos para mim no momento da aplicação aqui, está sendo bem complicado de eu evitar. Então eu ainda vou esperar essa massa secar aqui, vou fazer mais uma aplicação. E aí então eu vou continuar com o lixamento dessa área localizada. Eu estou trabalhando nessa área aqui pontualmente porque é a área que vai me dar mais problema para mim nivelar. Então é interessante que você comece pelas etapas mais difíceis de aplicação da massa, para que você tenha mais atenção no processo do reparo e consiga trabalhar melhor, mais focado nessas áreas, e evite trabalhar com a massa poliéster, a aplicação na peça inteira, principalmente quando você tiver muitos defeitos. Por quê? Porque você vai ter o problema da massa poliéster secando rapidinho na peça, ou melhor, no potinho que você estiver aplicando, e consequentemente você não vai conseguir uma aplicação uniforme, ela não vai ter a aderência correta na superfície, porque ela já vai estar empedrando, ela já vai estar seca, já vai estar secando no momento que você estiver utilizando, porque ela é catalisada e ela seca muito rápido. Então tenha bastante atenção ao fato de que você tem uma vida útil para aplicar a massa entre 1 e 3, eventualmente até 5 minutos para você fazer o uso dela na pintura, e você trabalhar na peça inteira. Com esse tempo é difícil de você fazer uma aplicação correta. E outro ponto é que você tem que ter atenção nos defeitos que você estiver reparando. Então, quanto mais atenção você tiver, mais tempo você despender lixando, analisando todas as fases do teu reparo com calma, pensando antes de agir, melhor vai ser o teu acabamento final. Então a ideia desse vídeo não é demonstrar para vocês um mecanismo rápido de trabalho, e é mostrar detalhadamente aí como a gente trabalha a massa e todas as etapas da funilaria e pintura para que a gente tenha um acabamento perfeito, um acabamento bom, mesmo estando trabalhando aí que nem eu na garagem de casa, sem praticamente infraestrutura nenhuma para funilaria e pintura. E é isso que faz a gente talvez optar por fazer isso em casa, porque a gente vai trabalhar com muito mais calma, muito mais paciência no tempo que a gente quiser trabalhar com isso, efetuar os reparos dos nossos veículos, dando qualidade no acabamento final. Bom pessoal, enquanto a massa está secando na peça aqui, eu tenho algumas dicas para passar para vocês. Eu acabei de lavar a celuloide, eu lavo ela logo depois que eu faço a aplicação. Então, a primeira delas, quando você encontrar um mecanismo uniforme de passar a massa no defeito, procure não alterar esse mecanismo. Ou seja, aqui eu encontrei o mecanismo ideal nesse sentido e eu continuei mantendo esse sentido. Eu não inverti a mão cruzada ainda até eu nivelar o defeito, embora eu tenha falado anteriormente que eu ia fazer. No momento que a gente está trabalhando, eu optei por não alterar o mecanismo, porque eu tenho um preenchimento bem adequado do defeito pontualmente na peça aqui. Outro ponto, quando você estiver aplicando a massa, procure deixar ela bem nivelada aqui na espátula, ou seja, uma grande quantidade de massa nessa região aqui, de forma reta e homogênea na espátula, para que você consiga puxar ela de uma maneira bem adequada aqui e ela seja depositada no defeito de uma maneira bem uniforme. Outro ponto, quando você notar que você precisa aplicar mais massa na espátula para você corrigir o defeito, para você não causar degrau, você veio até aqui e parou aqui. Para você não causar degrau, venha no sentido oposto. Isso assegura que você não cause degrau na superfície e não tenha aquela marca aqui de massa não aplicada em uma pequena área da peça que você está trabalhando. Isso facilita na hora do lixamento depois e facilita uma aplicação homogênea da massa na superfície. Esse aqui é o resultado da quarta aplicação de massa poliéster nesse defeito grande que a gente tem na peça. Lembrando para vocês que esse não era o mecanismo recomendado para reparo dessa área. Creio que essa foi a última aplicação localizada nessa peça e nessa área que eu estou trabalhando. Já notei que ela está bem nivelada, tem bem pouca ondulação aí, e creio que com essa aplicação depois do lixamento eu vou conseguir nivelar essa área de uma maneira correta,
deixar para trabalhar eventualmente se eu notar alguma ondulaçãozinha a mais depois, quando eu estiver trabalhando no reparo do restante da peça. Uma dica para vocês, pessoal: se você aplicou a massa, deixou secar 1 hora, colocou a unha e notou que ela ainda está mole, deixe secar mais um pouco, e se eventualmente passar mais meia hora ou 1 hora, chegando ao total aí de 2 horas, e ela não curar, você apertar com a unha e ela marcar a superfície, fatalmente você teve um erro aí na catalisação da massa. Então ela não vai secar de uma maneira correta, e você nota isso quando você começar a lixar e ela começar a encrostar na lixa. Então, se isso acontecer, é sinal que houve erro aí na proporção do catalisador na mistura da massa. Provavelmente vai ser isso que vai ser o erro no momento que você estiver trabalhando. Então prestem bastante atenção na proporção de massa poliéster para catalisador no momento que você estiver aplicando a massa, tá? Então, para finalizar a massa, a aplicação da massa ela nunca vai ser em uma etapa, salvo em alguns pequenos defeitos que você consegue fazer isso em uma etapa. Você vai aplicar, lixar aleatoriamente, algumas vezes até que você tenha o defeito completamente corrigido. E até o momento a gente só trabalhou o mecanismo manual de lixamento nessa peça, embora a gente vá tratar do assunto utilizando também a lixadeira rota orbital e alguns outros mecanismos que eu vou demonstrar na sequência dos vídeos. Agora, o que é importante: se eu não for finalizar a peça agora, como eu de fato não vou, ou seja, não vou aplicar o fundo fosfatizante anticorrosivo na chapa nesse momento, o que é interessante? Que eu volte a isolar todos esses pontos da chapa exposta para que eles fiquem, de maneira geral, bem protegidos contra a umidade. E quando eu voltar a trabalhar na peça, eu efetuar o lixamento dessa área para remover qualquer pontinho de oxidação que eu tenha antes de aplicar qualquer composto para fazer o restante do processo da repintura. Após a aplicação e lixamento da massa, eu vou aplicar o fundo fosfatizante na chapa como um todo, aonde eu tiver a exposição da lata, para a gente ter um mecanismo de proteção a mais do que o fundo PU. A aplicação da massa poliéster, a maioria delas é compatível com aplicação diretamente na chapa, porém você pode verificar isso sempre no boletim técnico, nas informações técnicas e principalmente no rótulo da massa que você está utilizando. Mostrando em detalhes aí para vocês, pessoal. E eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou iniciar já com essa área lixada. E a gente vai estar continuando o serviço aí na peça como um todo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no gostei. Se inscreva no nosso canal para vocês receberem as novidades quando eu postar os novos vídeos dessa série. Meu muito obrigado a você que assistiu, que está participando do canal. E deixo aqui o meu forte abraço. Até a próxima.